privilégios estamentais e do clero, que eram os dois grandes estamentos que comandavam grande parte da Europa. Qual é a classe que assume após o fim deles? A burguesia. Os pequenos comerciantes que moravam em burgos, que foram crescendo e queriam comercializar seus produtos, não queriam mais tributação do rei, não queriam mais o arbítrio do rei, aquela carga pesada. Um estado muito grande, na França, cerca de 90% do PIB era destinado para manter a coroa. O rei Sol, Luís XIV, foi o grande ápice do absolutismo. Lembram, já estudaram no ensino médio? Ele falava, l'état c'est moi. O Estado sou eu, a pessoa dele, o rei, ele era o Estado, ele podia tudo, ele prendia, matava, confiscava. Então isso dá ensejo à revolta mais à frente, com seu descendente Luís XVI, guilhotinado em praça pública, queda da Bastilha, e aí o que acontece? Revolução Industrial. Vamos agora, logo após, depois ela se acentua na segunda metade do século XIX, você, povo, que me ajudou a fazer a Revolução Francesa, vem agora me ajudar a fazer a Revolução Industrial. Vamos produzir, vamos expandir mercado, vamos ganhar com isso. Trabalhe aí 14, 16 horas, condições degradantes, sem proteção, mulheres, venham, idosos, crianças, vão todo mundo. E aí é evidente que isso indignou os espíritos mais bem formados, em torno da causa do proletariado, da organização das pessoas que exigiram direitos efetivamente ligados à liberdade, à igualdade, que aí são os direitos sociais, que surgem neste contexto, que são direitos absolutamente importantes, autenticamente direitos que surgem porque o povo exige do Estado que assume na sequência, porque não se quer gastar muito, Falar que você é livre, bater nas tuas costas, falar, você é livre. Vai lá, exerce a sua liberdade. Aí você vem aqui à frente, chama alguém, não estou falando de vocês, imaginemos aqui uma pessoa que estivesse ao fundo, toda miudinha, fala, vem cá, exerça aqui sua liberdade de expressão, direito de primeira geração, que foi muito combatido na Revolução Francesa. Ele olha para mim, olha para a Fernanda, baixa a cabeça e... que foi, fulano? Aí me cutucam e diz, ele não estudou. Ele não sabe falar direito. O que faltou? Faltou educação, direito social, que no curso da história da humanidade surge no momento posterior ao direito de liberdade, direito de expressão, mas que hoje está comprovadamente é tão ou mais importante até do que o direito de primeira geração, porque ele viabiliza o direito de primeira. Se você não tem educação, você não manifesta adequadamente teu pensamento. Tua liberdade é mitigada, às vezes, não é? Quer um outro exemplo, mais fácil talvez? Você tem direito à privacidade, à vida íntima no seu lar, direito de primeira geração, para que ninguém arrombe a tua porta e te tire de lá a qualquer momento, para que o Estado não cometa abusos e queira vasculhar tuas coisas sem mandado judicial. Mas você não tem onde morar, você mora debaixo da ponte, como que eu vou falar que o morador de rua tem privacidade e intimidade garantida? Então vejam, direitos sociais, resguardando direitos de primeira geração, ligados à liberdade, que surgem com o lema francês, e que hoje, depois de muito lutar, permitem que tenhamos jornada controlada, adicional de insalubridade, periculosidade, aposentadoria na fase mais idosa, quando a tua força de trabalho não vale mais, e quando você é um número. Tem um grande amigo que está fazendo uma pesquisa de doutorado, terminou na França agora o doutorado dele, a pesquisa dele é a seguinte, tenta comprovar que o idoso não consegue colocação no mercado de trabalho. Com facilidade, isso não precisa ter feito uma pesquisa para você saber disso, Mas o desemprego na faixa pós, não é nem idoso, pré-idoso, pós 50 é monstruoso. Há quem diga pós 40. Não, desculpa, você é uma jovem senhora. Vamos usar a regra do estatuto do idoso a partir de 60. Eu falei pré-idoso. E ele percebeu que o maior segmento de servidores, de pessoas idosas, é no serviço público, porque ainda tem uma estabilidade maior. Olha que curioso. Então, no setor privado, então, precisamos quebrar essa cultura. E eu não abro mão dos meus amigos, eles não são idosos, estão na melhor idade,
os meus pais, na melhor idade, da experiência que eles carregam consigo, com os valores, com a motivação que eles têm, que serve para nós jovens. Continuando aqui, acho que eu vou passar essa função para você, pode ser? Acho que você vai ser mais... Agora, os precedentes mais próximos, são os mais impactantes. Direito humanitário, aquele direito básico que se liga à ideia de guerra, onde você tem um cessar-fogo para levar mantimento, para você recolher feridos e mortos. Já ouviram falar isso? Recentemente, na Síria, e esse cessar-fogo foi desrespeitado. Destruíram comitivas da ONU. Esse direito humanitário, ele traz a ideia de que até em situação de guerra você tem que parar, tem hora, para socorrer os civis, as crianças, os idosos. Isso vem de muito tempo, então os direitos humanos, eles acabam se aproveitando muito desse precedente, de que há direitos tão indissolúveis e tão mínimos que até no cenário de guerra, que é o caos, devem ser respeitados. Liga das Nações é um precedente importante que surge após a Primeira Guerra Mundial. Ela é o embrião da ONU, só que ela infelizmente naufragou. A Liga das Nações, vocês têm lembrança da Liga das Nações, seu Valdir? Depois da Primeira Guerra, a Liga das Nações, eu era muito criança, mas a Liga das Nações naufragou. Tanto naufragou que a Segunda Guerra vem após, 1914 e 1919, Primeira Guerra. A Liga das Nações vem em 19, justamente para tentar conter aquela onda bélica, para tentar ligar o mundo em nações, preservar a paz, para não deixar mais que a guerra mundial viesse. Só que ela naufragou porque talvez não tivesse criado um sistema de proteção de direitos humanos tão efetivo como deveria ter criado. Não levou tão a sério sua missão, os estudiosos dizem isso. Tanto que na sequência temos a Segunda Guerra, 20 anos depois, em 44, não é isso? E as atrocidades do nazismo, de Hitler, que eu vou colocar na sequência. Mas a Liga das Nações é um precedente, o primeiro momento em que você tem como uma comunidade de nações unidas, em torno da luta pelos direitos humanos, pela paz social, evitando que o mundo entrasse em guerra. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, importante organismo para o trabalhador, para direitos do trabalhador, e também se expandiu para outros direitos sociais, vinculados aí, orbitando a questão do trabalho, do ser humano, e o lazer, evidentemente, que compõe um aspecto da dignidade do ser humano. Se você não tem lazer, você não trabalha adequadamente, você também tem que ter lazer. Eu uso aquela máxima, você não vive para trabalhar, não é isso? Tem gente, você trabalha para poder viver. Então, você tem tantas outras coisas fora do seu trabalho. Você tem suas aptidões outras, sua família, seu relacionamento, seu esporte, tá? Tem gente que acha bonito, eu fico trabalhando... Hoje em dia, assim, eu já ouvi falar, parece que a única coisa que a pessoa se orgulha de falar é eu trabalho 14, 15 horas por dia. Ótimo, com 40 anos, você vai deixar alguém viúva ou viúvo. Você trabalha 14 horas por dia, direto, possível. Tá? O trabalho vem pelas convenções da ONU sendo regulamentado. Várias convenções do Brasil, ele ratificou várias e deixou de ratificar algumas. Foi criticado por isso. E eu falo do trabalho com paixão, porque eu lido com isso no cotidiano da justiça do trabalho. E sei que os direitos do trabalhador precisam ser efetivamente observados, muitas vezes são sonegados. E a reforma trabalhista, a grande novela da reforma trabalhista, está aí para mostrar o quanto até hoje a gente não tem consenso sobre a questão do trabalho. O próprio Congresso não tem. Aprovaram a lei, depois a lei não foi tão legal, aprovaram a medida provisória, em alguns pontos onde a lei tinha que mexer, a questão da grávida, lembra? Condição insalubre. Agora a medida provisória caducou, como diz no popular, não tem mais vigência. Agora o presidente diz que vai editar um decreto. Ou seja, é a reforma da reforma da reforma. Tá certo? E vamos acompanhar isso. Será que essa reforma trabalhista está preocupada em preservar o direito do trabalhador? Já pararam para refletir sobre isso? Próximo. Não, perdão, está aqui.
Na contemporaneidade, os direitos humanos são tipicamente direitos do pós-guerra. Significa o quê? As atrocidades de Hitler impactaram o mundo, os horrores do nazismo, a perseguição dos judeus, das minorias, impactaram o mundo em torno de efetivamente levar essa bandeira à frente. E você tem, portanto, na sequência, a criação da ONU, que é de 45. A revisão da noção de soberania, ou seja, você não pode dizer que você é totalmente soberano. O que é ser soberano para um Estado? É dizer, dentro do meu país, eu que dou a última palavra. E fora, você tem que me reconhecer como alguém independente. Esse é o resumo de soberania. E nenhum país hoje pode dizer, aqui dentro eu faço o que eu quero. Porque participar de uma comunidade de Nações Unidas é relativizar parte da sua soberania, para permitir que os organismos responsáveis pela fiscalização e punição te submetam, se for o caso, como aconteceu recentemente com o Brasil, que foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por reduzir pessoas à situação análoga de escravo. É a primeira condenação das Américas. O Brasil foi condenado, primeira condenação da Corte, no caso da Fazenda Brasil Verde, salvo engano. Essas pessoas vão ter que ser indenizadas. Olha, não foi a justiça brasileira, porque a justiça brasileira foi exaurida e não deu conta de responder a essa situação, se buscou um organismo internacional. E isso é possível porque você hoje pensa o mundo no que toca aos direitos humanos dentro de uma comunidade de nações. Mas para que você se submeta, você tem que abrir mão da sua soberania. E se você não se submete, você pode estar fora disso, e aí você tem uma série de mecanismos de retaliação. A exemplo dos embargos econômicos, vejam o que fazem vez ou outra com a Rússia, que anexou a Crimeia recentemente, que apoia o ditador Bashar al-Assad da Síria, e que vem sofrendo retaliações de âmbito econômico por parte dos países europeus, a Alemanha, por exemplo, e isso dói no bolso. Aí dói no bolso, ele tenta respeitar direitos humanos. É uma maneira, é um instrumento. A questão econômica é usada nesse aspecto. Constrangimentos perante as Nações Unidas. Você tem a Assembleia das Nações Unidas, onde todos os países tomam assento, e o Brasil, pasmem, tradicionalmente faz o primeiro discurso nas Nações Unidas, sabiam? Desde a primeira declaração, o Brasil foi quem a fez, e ele a faz tradicionalmente. Ele é que abre o ano nas Nações Unidas, na Assembleia Geral da ONU. E aí um país que é violador, vejam recentemente, o Brasil denunciou a Venezuela. Vocês viram no noticiário? O embaixador batia na mesa para não deixá-la falar. Aquilo é constrangedor para o país. Aqui no âmbito da OEA, estão tentando coibir o que está acontecendo na Venezuela. Né? Está se estabelecendo uma quase ditadura. E eu falo isso porque tem uma aluna que é venezuelana e ela me relata as mazelas pelas quais a família dela, que ainda ficou na Venezuela, tenha passado. E aqui no âmbito da OEA, tem se tentado de todas as maneiras, e o Maduro saiu da OEA, né? Ele disse, não me submeto então a esse organismo. Só que aí você vai apertando o cerco, porque os direitos humanos precisam ser respeitados em qualquer canto. Universalidade significa, são direitos universais. E a indivisibilidade, não mais só liberdade, direitos humanos também são direitos sociais, econômicos, culturais. A conjugação do valor liberdade e o valor igualdade. Eu só vou ser igual, eu só vou ser livre, plenamente, se eu for igual. É por isso que os direitos de igualdade, os direitos sociais, são chamados de direitos meio. Meio de materializar também os direitos de liberdade. Vejam, educação viabilizando liberdade do pensamento, de expressão. Vejam, moradia, alimentação. Alguém consegue manifestar o pensamento se não comer? Não, inviável. Então os direitos sociais são absolutamente importantes hoje no catálogo dos direitos humanos. Próximo. A partir disso tudo, nós temos hoje, como temos as leis do nosso país, o Código Penal, o Código Civil, a Constituição, um arcabouço jurídico, nós temos no âmbito internacional também
um sistema normativo muito bem montado. Esse sistema visa dar efetividade aos direitos humanos. E ele começa lá com a Carta das Nações Unidas de 45, a vitória dos aliados após a Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, e depois, em 48, com a Declaração dos Direitos Humanos da ONU. 3 anos após. É hoje o grande parâmetro do âmbito internacional de proteção dos direitos humanos. O catálogo mínimo de direitos humanos estão na Declaração, o catálogo mínimo está na Declaração de Direitos Humanos da ONU, que pode ser chamada de um verdadeiro Big Bang. Lembram-se das aulas de ciências, que o Big Bang deu origem ao universo? Todo o universo se forma a partir de uma grande explosão. Acontece algo parecido, fazendo um paralelo para os direitos humanos a partir da declaração. A partir dela você tem tratados, convenções, organismos que se criam ao redor da Declaração dos Direitos Humanos da ONU. Ela realmente forma um grande sistema, como o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, a Convenção para prevenir qualquer forma de tortura, em relação à mulher, a Convenção da Criança e Adolescente, tudo isso orbitando a Declaração dos Direitos Humanos da ONU. E temos também, não só no âmbito global, mas temos sistemas de âmbito regional. E no Brasil, por exemplo, pegamos o exemplo do sistema americano, a OEA, a Corte Interamericana, a Comissão Interamericana, que é onde o Brasil tem as maiores condenações. E tem reproduzido positivamente para o nosso cenário interno as condenações que o Brasil sofre aqui, porque ele acaba sendo obrigado a mudar algumas políticas públicas. Quer um exemplo real? Caso Maria da Penha, fruto de uma condenação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Esses mecanismos regionais não se sobrepõem, eles se concatenam, eles estão ao lado desse sistema global, de modo que nós podemos dizer, hoje temos dupla proteção, tripla, melhor dizendo, além do âmbito interno, a Constituição e as normas infraconstitucionais, o âmbito global, Declaração dos Direitos Humanos da ONU, e o âmbito regional, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, chamado Pacto de San José da Costa Rica, que é o grande instrumento no âmbito das Américas de observância de direitos humanos. Pode passar. De modo que, olha aqui, eu fiz um diagrama, para vocês entenderem como funcionaria rapidamente. O sistema internacional de proteção, internacional, porque o regional também é internacional, e eu falei da América, mas nós temos aqui o africano e o europeu, são os 3 principais sistemas regionais de proteção de direitos humanos. No âmbito global, nós temos, chamado por alguns de apenas universal, ou internacional, prefiro chamar de global, porque o regional também é internacional, o que saiu do Brasil é internacional. Então, me parece melhor chamar de global, e ele se desdobra em Sistema Global de Proteção Geral, aplicável a qualquer ser humano, basta a condição humana, idoso, criança, mulher, homem, branco, negro, qualquer condição atrai a incidência desse sistema. Você tem o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o Protocolo Facultativo, Direitos de Liberdade, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Direitos Sociais, basicamente, e os mecanismos globais não convencionais. Seria o quê? Seriam todos os instrumentos que a ONU tem para fazer valer direitos humanos. Ela pode instituir uma comissão temática, por exemplo, para estudar o fenômeno da favelização no Brasil. Para estudar a questão das milícias e as violações de direitos humanos. Pode. A questão do Boko Haram, o grupo armado na África. Os fluxos na Síria, e como é que se dá o fluxo dos curdos, as disputas internas na Síria, e a partir daí fazer recomendações. Estudar situações específicas, são chamados, portanto, de mecanismos globais não convencionais. A questão de armas químicas, o que a gente tem visto, tá? Quando vai fazer uma visita a um país para saber se tem ou não arma nuclear. Isso está em voga agora em razão da Síria.
em razão da Coreia do Norte. Correto? E o sistema especial? O sistema especial, no âmbito do sistema global, ele prevê um traço diferenciado do indivíduo. Porque dá para você já intuitivamente conceber que, embora sejamos todos seres humanos detentores de proteção, alguns têm proteções diversas. Exemplo, criança e adolescente. No âmbito interno, a gente tem o ECA, quem lida com ele, que diz respeito à criança e adolescente. Estatuto do idoso, é só para idoso. Porque se reconhece nesses indivíduos um traço característico diferenciado. Não dá para você imaginar que um idoso de 85 anos, embora o seu Valdir é exceção, ele vai bem, ele vai melhor do que jovem de 20 anos, para andar, para correr. Mas por que você, por exemplo, chega no shopping e vê vagas próximas da entrada para idoso e cadeirante? Porque eles têm uma condição especial. Não dá para comparar você saudável com um cadeirante. Então, essa é a máxima da isonomia. Tratar de forma igual quem é igual e desigual quem é desigual, na medida da sua desigualdade. Então, naquilo que é diferente, tem que tratar desigualmente. Exemplo, cotas para negros, cotas para quem agora estudou escola pública a vida inteira, o ProUni. São todos mecanismos de tratar de forma desigual quem é já desigual por natureza, teve oportunidades outras. Isso se chama ação afirmativa, concorde ou não. Os Estados Unidos adotam até hoje, e lá, sobretudo, por conta da segregação entre brancos e negros, que foi muito forte. Negro não podia entrar em ônibus de branco, e vice-versa. E eu fico muito feliz hoje de estar aqui, porque neste ano comemoramos 50 anos da morte de um grande defensor de direitos humanos, pelo qual eu nutro um grande apreço, Martin Luther King, grande defensor dos direitos raciais dos Estados Unidos. E fazemos também, este ano, 70 anos da declaração, que coincidência, de 48 a Declaração dos Direitos Humanos da ONU, 70 anos, e ainda precisamos avançar muito. Para encerrar esse esquema, temos aqui o Sistema Regional de Proteção Interamericano, ao qual nós submetemos, o Sistema Europeu, um sistema muito avançado, muito eficiente, e o Sistema Africano também, que tenta, com todas as dificuldades que ele encontra na África. A África é um continente, na minha visão, em relação ao qual o mundo tem uma grande dívida. Pelo seguinte, a ciência descobriu, a gente sabe, que a origem humana se deu na África, e dali tivemos toda uma grande diáspora pelo mundo, e grupos que se espalharam, dando formações a diversos povos, mas o nosso ancestral mais longínquo, antigo, foi encontrado na África, e a África foi até pouco tempo colônia de vários países europeus, exemplo da Argélia, que até a década de 60 era colônia francesa. Você coloniza, explora, depois devolve e fala, se vira agora, você é livre. Agora que você como a laranja, agora que você chupou todo o caldo, você me joga aqui. E aí, não preparou para políticas públicas, de inclusão, de ordenação da sociedade. Você vai na Europa, ai que lindo isso aqui hoje. Claro, quantos anos você tem de formação, né, cultural, educacional, governamental, de políticas públicas na Europa? Anos à frente. Então, é por isso que o sistema de proteção de direitos humanos é muito importante, sobretudo para esses povos que durante muito tempo não tiveram voz, para se inserirem efetivamente nesse âmbito de proteção de direitos humanos e para que esses direitos humanos sejam efetivados em todos os cantos. Próximo, por favor. Agora, temos aqui os principais órgãos, rapidamente, para vocês entenderem, de proteção. A Comissão Interamericana, no âmbito aqui regional, que ela funciona praticamente como Ministério Público, seria quem recebe denúncias, e você, cidadão, pode denunciar perante a comissão. Você pode entrar no site da comissão, chega na tua casa, termina a palestra, professor Rodrigo, eu vou chegar em casa hoje, eu não vou fazer mais nada. A primeira coisa vai entrar no site da comissão, não é? Estou percebendo. Muitos aqui farão isso. Você pode peticionar quando houver uma violação de direitos humanos. Tem requisitos. Você não pode, eu escutei gritos aqui ao lado, marido
está agredindo a mulher aqui. Você já vai na comissão. Você tem os mecanismos internos, de modo que você já tem que ter aqui em mente o seguinte: todo esse sistema de proteção de direitos humanos tem caráter subsidiário, suplementar. Ou seja, primeiro você tem que acionar os mecanismos internos de proteção. A polícia, o judiciário. Você pode se valer de organismos de proteção de direitos humanos. Se você perceber que não deu conta, e aqui o caso que eu trago é o caso perante a Comissão Interamericana da Maria da Penha. Hoje tem a Lei Maria da Penha, fruto de uma condenação do Brasil, e vou fazer um parênteses para entender o caso dela. Ela era vítima de violência doméstica em casa de forma contumaz, ela ia na autoridade policial, ela chegava em casa depois com um boletim de ocorrência na mão, apanhava mais, infelizmente. E esse ciclo vicioso de violência não se cessava. Ela buscou o judiciário, aquilo gerou, naturalmente, um processo crime, o judiciário até impôs algumas sanções, mas essas sanções não se fizeram efetivas, tanto que ela ficou até submetida à cadeira de roda, ficou paraplégica, tetraplégica, eu não me recordo, por conta das agressões. E aí um organismo de proteção da mulher no Rio peticionou para a comissão. Então esse é um requisito. Primeiro você tem que acionar os instrumentos internos. Se não der a resposta para a garantia daquele direito, você busca um organismo internacional. E aqui você tem as chamadas petições individuais. Você, cidadão, pode. E tem que comprovar depois que houve quase o exaurimento. Eu não gosto de usar exaurimento, porque se ficar, por exemplo, um recurso teu para ser julgado 10 anos, você vai falar, não exauriu. Mas 10 anos é muito para você poder ter uma providência protetiva. Então já me parece suficiente para provocar um organismo internacional. Esse exaurimento não é o pé da letra. Você fez tudo o que podia ter sido feito e não ainda foi protegido em relação ao direito humano. Comissão, você tem outros casos. O Brasil foi condenado no caso do massacre de Carandiru, na chacina da Candelária, e no caso brutal do assassinato envolvendo Diniz Bento, em relação a terra, conflito de terra. Vocês não imaginam, lembram daquela líder religiosa, a Dorothy, que foi assassinada porque era defensora de pessoas que iriam ficar em suas terras. A questão indígena, que é sonegada. O que fizeram no passado com a renca, o decreto que ampliava a possibilidade de exploração de um patrimônio ambiental reconhecidamente importante para o mundo, desde a época do regime militar, o decreto estava em vigor no passado, resolveu o nosso presidente, numa tacada dele, um ato, ele voltou atrás, porque foi acionado judicialmente, foi criticado por organismos internacionais de proteção do meio ambiente e preocupados também com a terra, com populações indígenas que habitam aqueles locais também. Ou seja, hoje, estar numa comunidade de Nações Unidas nos dá uma segurança maior de que estamos também, de certo modo, sendo sempre supervisionados por esses organismos. E a Anistia Internacional divulgou um relatório do ano passado, colocando o Brasil numa situação difícil, em razão do crescente número de assassinatos, violência urbana, manifestações que foram sufocadas, às vezes, com o uso excessivo de força. É o que está no relatório, não é o Rodrigo que fala. Abram, relatório 2017 da Anistia Internacional, organismo isento. E a preocupação, sempre o Rio de Janeiro colocado como uma grande preocupação, mas isso é um cenário do Brasil. E a desigualdade no Brasil, onde 1% dos mais ricos detém 25% da riqueza do país. E falar isso parece que é discurso comunista, socialista. Repararam? Tem colega, você começa a falar de direitos sociais, são direitos da Constituição garantidos pela Constituição Federal. Isso é discurso socialista. Endemonizando.
Hoje o Brasil está dividido, né? Infelizmente. Eu acho que temos que separar essa cisão. Ou você parece que é, ou você é coxinha, ou você é mortadela. Infelizmente são esses jargões que usam. Meu Deus, isso é muito pobre. Defender direitos sociais é defender direitos humanos, é defender uma sociedade justa e solidária, conforme preconiza os direitos, conforme preconiza a Constituição. É garantir a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, é garantir os objetivos fundamentais, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Direitos sociais são direitos de todos. Se eles foram conquistados num primeiro momento, no contexto em que surge também o movimento socialista enquanto uma ideologia, é outros 500. O socialismo não deu certo, o socialismo enquanto política de governo não deu certo, enquanto sistema. Na União Soviética, vê a China altamente autoritária, um partido único, comunista. Você não pode entrar na internet, isso é fiscalizado. Então, a gente sabe onde que isso vai dar. O que a gente quer é o que dá certo na Noruega. Lá, a carga tributária é alta, só que isso volta em benefícios para a população. Na Suíça, na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, lá, falar que o Estado é um Estado forte, você não é socialista. Aqui, se você falar que você quer um Estado forte, você é socialista, comunista. Eu ouvi de um pré-candidato que ele preconiza Estado mínimo. Ora, eu acho até que o Estado brasileiro cresceu muito em alguns pontos, sobretudo para dar emprego, né? Aparelhar o Estado com uma série com privilégios que eu combato. Acho que trabalhar hoje no serviço público, eu falo porque desde muito cedo eu trabalho, é saber que você não vai ficar rico. Você vai ganhar lá o mínimo para ter dignidade e você tem que ter uma causa que é a causa pública à frente. E o que eu percebo é que muita gente, muito não digo, mas um grupo, não é muito, acha que o serviço público só tem gente que não trabalha, né, encostada. E não é verdade. Eu conheci pessoas, a maior parte de pessoas valorosas que dão seu sangue, pais e mães de famílias. E esse serviço público precisa ser bem prestado para a população, porque é ela a destinatária final do Estado. Não é à toa que a Constituição de 88, quando vai falar no seu catálogo de disposições constitucionais sobre o Estado, o coloca a partir do artigo 18. Ela fala primeiro do indivíduo, a partir do artigo 5º. Não é à toa. Ela dá uma linha. Primeiro o indivíduo, depois o Estado. Primeira vez na história que isso acontece. As constituições anteriores, desde o Império, primeiro falavam do Estado e depois do indivíduo. A de 88, a Constituição Cidadã, ela fala do indivíduo, as garantias fundamentais, e depois ela vai falar do Estado. O Estado a serviço do indivíduo. O indivíduo, evidentemente, empenhado em ser um cidadão atuante, participar ativamente da sociedade, e ter trabalho digno, e se integrar, e ser bem educado, desse indivíduo que nós falamos, que nós queremos, para que todos possam ter oportunidades, igualdade de oportunidades. É nessa linha que nós precisamos caminhar. Então, cuidado também com esse discurso, viu? Estado mínimo, me parece que é o Estado mínimo, mas para fazer renúncia fiscal, o Estado foi grande, foi benevolente, né? Para aprovar, como hoje o líder do governo recebeu uma moção de repúdio, não me lembro, para a Comissão de Ética, porque teria declaradamente dizendo que quem votasse a favor da reforma da Previdência teria benefício do governo, liberação de verba. É assim que tratam nossos direitos? Vamos fazer um debate amplo, tudo bem, tem que reformar a Previdência, porque senão vai quebrar, vamos ver essa conta. E o dinheiro que vocês estão sangrando com renúncia fiscal, 400 bilhões, muito maior do que o rombo, muito maior do que o rombo efetivo da Seguridade Social. Aí, nós precisamos ver, precisa no quê? Aqui, ali, vamos fazer uma discussão ampla, as coisas parecem que vêm sempre de cima para baixo. E a gente vai levando, né? Como diz a música. Então, e a massa crítica só vai se formar quando a educação for uma prioridade. Mas, ao mesmo tempo, não pode ser uma prioridade, né? Se a educação for prioridade, quem se submeterá aos desmandos?
Um povo bem educado não se submete. Veja, na França, mexeu com o direito do trabalhador, vai todo mundo protestar, vamos discutir, vamos conversar. Países mais civilizados. Ninguém está falando de quebradeira, de botar máscara, black box, achando que isso é black box, fala, né? Bom, não, isso não é, meu inglês não é dos melhores, mas isso não é manifestação. Até porque para você se manifestar, você tem que mostrar o rosto. A Constituição garante liberdade de manifestação sem anonimato. O anonimato não. Tá? Para a gente ir caminhando para o nosso desfecho, como que tudo isso impactou a Constituição? Vejam aqui. Redemocratização do Brasil a partir de 86, abertura democrática, não dava para falar de direitos humanos na época do regime militar. Difícil. Nós estávamos vivendo um momento difícil das liberdades, e aí é a partir de 85, 86, a abertura democrática, direta já, e a Constituição Cidadã de 88 coroa o ambiente democrático, e aí você tem uma ampliação do conceito de cidadania. Cidadania não mais com aquela ideia apenas de votar e ser votado. Cidadania, segundo Hannah Arendt, aquela judia que escreveu um belíssimo livro, A Condição Humana, foi perseguida pelo Holocausto, sobreviveu. Ser cidadão é ter direito a ter direitos, mais ou menos isso. É claro que por trás do direito tem dever, não estou dizendo isso, para a gente não achar que... Mas ter direitos, até para você cumprir dever. Como se diz, o ideal é que se eduque antes de punir. A gente não faz bem nenhuma coisa, nem outra, nem educamos bem nossas crianças, nem punimos corretamente quem efetivamente precisa ser punido. E os que o são, será que se recuperam? Para voltar a viver em sociedade? Uma preocupação precisa ser colocada. Por isso que ela é chamada de cidadã, como nunca um catálogo exaustivo, melhor dizendo, exemplificativo, ampliado e denso de direitos fundamentais. E aqui eu faço uma observação. Os direitos fundamentais previstos na Constituição são direitos humanos. O objeto é o mesmo. Qual a diferença então, Rodrigo? Quando você toma um direito humano e positiva, o introduz dentro do seu ordenamento, para a sua Constituição, ele se torna um direito fundamental. Vida está na Declaração dos Direitos Humanos da ONU, vida é direito fundamental na Constituição. Educação está na Declaração dos Direitos Humanos da ONU, é direito humano, está como direito fundamental. Intimidade está na Declaração, é direito humano, está na Constituição, é direito fundamental. O objeto é o mesmo. O que muda é a estratégia de positivação. Ele passa a ter ainda uma proteção mais robusta. Ele passa a ser um direito fundamental garantido pela Constituição. E você pode exigir do teu próprio Estado o cumprimento a esse direito. A dignidade da pessoa humana como valor e princípio, como fundamento importantíssimo para a República. E a incorporação de tratados sobre direitos humanos, que é uma sistemática adotada a partir da emenda 45 de 2003, que eu vou mostrar aqui à frente, e a federalização de violações a direitos humanos também, trazida pela Constituição, todas com o objetivo de efetivar direitos humanos. Rapidamente vou pincelar isso aqui, para a gente concluindo nossa noite de hoje, por favor. Veja o que diz o artigo 1º e tentem concatenar com a proteção de direitos humanos. Eu trago aqui porque às vezes nós brasileiros, quantas vezes lemos a Constituição? Alguém aqui já abriu a Constituição em casa, sábado, à noite, quando você está tranquilo? Domingo? Alguém já abriu a Constituição? Para ler? Artigo 1º. Temos que ensinar desde os primórdios da educação. Nos Estados Unidos, né? Parece-me que se ensina nos bancos da tenra infância, nos bancos de educação da tenra infância, para você conhecer a Constituição do seu país. Apresento a vocês, pois, o artigo 1º da Constituição, que vai tratar dos fundamentos da República. A nossa República Federativa está alicerçada sobre esses fundamentos. Sem eles não existe República. Primeiro, soberania, reafirmando que o Brasil é soberano. Mas olha o destaque que eu faço para amarrar com a nossa palestra de hoje. Cidadania. Já no começo,
Dignidade da pessoa humana. Ninguém pode viver sem dignidade. E dignidade é um termo aberto deveras, e você só tem dignidade quando o Estado garante o chamado mínimo existencial para aqueles que não têm acesso, o mínimo de existência digna de inserção, que é, em última análise, igualdade de oportunidades mínimas para todos, tá certo? E valores sociais do trabalho e livre iniciativa. Eu acho isso aqui é para vocês olharem e mostrarem para todo mundo que defende. Como eu ouvi recentemente tomando café perto da minha casa, uma criança falando para outra: você é capitalista? É ou não? Claro que eu sou. É isso aí. Você é socialista. Nem sabe o que é capitalista, socialista. Estava lá falando: você é socialista? Eu não. De repente o menininho, o que é uma coisa e o que é outra? Vejam o que diz a Constituição. Valor social do trabalho e da livre iniciativa, unindo os dois discursos. O trabalho é importante para produzir riqueza, o setor privado é importante, tem que estar saudável, mas ele não vale por si só. Tem que ser forte e tem que prestigiar o valor humano do trabalho, porque o trabalho não é instrumento apenas de enriquecimento do patrão, de ampliação de renda de divisas do capital, mas é de modalidade de inserção, de permitir que o indivíduo, a partir daí, se insere na sociedade e que siga o seu rumo. Então, o trabalho humano é importante, e a livre iniciativa é dar as mãos, o discurso liberal e o discurso social. Esse é o maior exemplo. Se alguém um dia quiser discutir com você, manda ele ler o artigo 1º, quer mudar isso, rasga a Constituição, faz uma nova, chama uma Assembleia Constituinte ou faz uma revolução. Enquanto essa Constituição, que para mim é uma das mais avançadas do mundo, estiver, é isso que tem que vigorar. E a gente está se esquecendo muito dos valores sociais que precisam ser efetivamente implantados. E temos inúmeros exemplos em relação a isso, para dar nos tempos recentes, dos cortes de orçamento para a social, repito, a questão dos incentivos fiscais outorgados de qualquer forma, esvaziando os cofres públicos. Continuando, por favor. O artigo 3º, objetivos fundamentais. Ou seja, se aquilo que eu falei há pouco é fundamento, aqui é objetivo fundamental, eu tenho que perseguir. Eu tenho que correr atrás. Não é à toa que o verbo é no infinitivo. Construir, garantir, erradicar, promover. O Brasil tem que ir atrás de cumprir esses objetivos. Vamos ver se ele está cumprindo. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Objetivo do Brasil. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais. É até engraçado, hilário, os países mais desiguais do mundo. Está aí, pelo menos, a previsão constitucional. Estamos efetivamente tomando providências de Estado, políticas de Estado, porque a Constituição manda que consigam garantir isso. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. O negro, o branco, o de esquerda, o de direita, o que usa o cabelo rosa, o que é maçom, o que é católico, budista, evangélico, que é o maior exemplo recente que foi para mim impactante de ecumenismo, de respeito à diversidade religiosa, foi uma igreja evangélica do Rio angariar fundos para reconstruir um terreiro de Umbanda criminosamente incendiado por 8 vezes. Isso é intolerância. Isso é violação de direitos humanos. Uma igreja evangélica bancou isso. Isso é de nos orgulhar. E será que a mídia dá a divulgação devida para isso? Isso tinha que estar estampado na primeira capa dos jornais, porque a partir dessa noção de que podemos mais juntos, o Brasil avança. Mas me parece também que há um discurso para nos separar. É mais fácil, é melhor, alguns propósitos escusos, nos separar do que nos unir, porque nos separando fazem o que bem entendem.
E a oligarquia que se mantém no Brasil vai se perdurando no poder há anos a fio. E grupos, não estou falando de pessoas, são grupos que comandam este país. Essa é a minha visão. Minha visão que é visão de gente que está começando a vida. Vou falar do professor Romano da Unicamp, que publicou um artigo belíssimo no jornal Correio Popular lá de Campinas, dizendo: o Brasil, infelizmente, nunca viveu na plenitude um federalismo, nunca viveu na plenitude uma autêntica república, porque a república foi um golpe de Marechal Deodoro em Pedro II, que disse que no espírito dele ele era mais republicano em valores do que os militares que tomam conta do Brasil. E depois você tem na sequência a República Café com Leite, militares. Depois você tem logo mais Vargas, era Vargas, golpe, 64, e a democracia retorna em 88, é uma criança. O Brasil, então, ainda precisa consolidar. Ele diz, nunca vi. E também em relação à democracia. O brasileiro não é, infelizmente, ensinado desde criancinha a participar ativamente da política e da democracia no país. A gente sabe disso, estudei. Eu sou fruto da escola pública, tenho orgulho de falar. Estudei a vida inteira escola pública. Primeira vez que eu fui pagar a escola, meus pais são testemunhas, foi a PUC Campinas, que eu fui fazer direito pelo FIES. Instrumento de inclusão belíssimo. Ação afirmativa. Não podia pagar minha faculdade. Então o Estado paga uma parte, depois você ressarce. Quando eu terminei de pagar, já paguei. Deu até um vazio no peito, porque era gostoso pagar. Agora eu consigo pagar, porque eu consegui me inserir. Então, nós temos que pensar nesse Estado, que permite aqueles que não têm acesso, que tenham, para que depois isso volte para o Estado. Continuando. Olha aqui em relação aos tratados internacionais, especificamente o que fala a emenda 45 de 2004. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Parágrafo 3º do artigo 5º, introduzido pela emenda 45. Isso quer dizer o quê? Esse quórum é o quórum para mudar a Constituição, é quórum de emenda. Vocês vão falar PEC. O que é PEC? Proposta de emenda à Constituição. Ela tem esse quórum. 3/5 dos votos de deputados e 3/5 de senadores, por isso que são nas 2 casas, sistema bicameral, compondo o Congresso. 2 casas, Câmara de Deputados e Senado. O Senado representando os estados e a Câmara representando o povo, formando ambos o Congresso. Passando a aprovação dos 2, de um tratado sobre direitos humanos, com este quórum, ele ganha força de emenda, é como se fosse uma emenda à Constituição, é norma constitucional. Olha a relevância do tema para a Constituição. E eu te pergunto, quantos tratados ou quantas convenções foram aprovadas com esse quórum? Desde 2004 está em vigor, quantas? Uma. É que os nossos deputados, senadores, coitados, eles não têm tempo, né? Eles têm pouco tempo, não deu tempo para eles analisarem tantos tratados, tantas convenções importantes. Somente a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo é hoje no Brasil equiparado à norma constitucional. Somente. Formalmente constitucional. Eu não vou nem entrar na discussão, belíssima discussão, instaurada no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Celso de Mello, que para ele, os tratados sobre direitos humanos, independentemente de passarem por esse quórum, têm natureza constitucional. Para ele, porque o conteúdo, vida, liberdade, honra, proteção à criança e adolescente, para ele isso já tem conteúdo materialmente constitucional, já deveria estar inserido para ele. Não foi o que prevaleceu é que os tratados não aprovados por este quórum são chamados de normas supralegais, acima da lei comum, a lei ordinária, mas ainda assim abaixo da Constituição. Para se equiparar à Constituição, tem que passar pelo quórum. E vamos cobrar nossos representantes, só um foi aprovado com o quórum. E para concluir, o artigo 170, que retoma a valorização do trabalho e a livre iniciativa,
para garantir a todos uma existência digna, segundo o ditame da justiça social. Artigo 170, conciliando de novo o discurso da ordem econômica, a ordem econômica e a ordem social. Próximo. Prometo que mais 2 slides, a gente termina. E aqui algo importante, quando houver grave violação a direitos humanos, você tem a previsão do artigo 109, parágrafo 5º, que se permite que o Procurador-Geral da República, para garantir o cumprimento de obrigações que o Brasil assume internacionalmente, ele postule perante o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, o deslocamento, o chamado incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Olha que interessante. Exemplo que aconteceu no Brasil, no Norte, no Nordeste, não me lembro, um advogado que era defensor dos direitos humanos foi assassinado porque era defensor de direitos humanos. A Polícia Civil investigou, o Judiciário local investigou, não acharam os culpados ou a punição não foi adequada. E o que aconteceu? O Procurador-Geral da República solicitou deslocamento para a Justiça Federal, para que a investigação fosse feita pela Justiça Federal e o julgamento perante a Justiça Federal. Por que isso? Porque se o Brasil for condenado por uma violação, quem responde é a União, ela que paga a indenização para a família e para a vítima. É ela que senta nos bancos do réu, porque é ela que representa o Brasil internacionalmente. Então, isso aqui é para garantir que a União vai participar da investigação. E a gente sabe que a Polícia Federal e a Justiça Federal acaba tendo também instrumentos mais céleres para apuração, porque não tem um campo tão grande de matérias submetidas à sua jurisdição como a Justiça Comum Estadual. Então, isso é uma maneira de ainda garantir mais efetividade à proteção dos direitos humanos. E agora é certamente o último, acabou. Agradecendo de antemão a paciência de vocês, a compreensão. Isso aqui, gente, é assunto de várias aulas, que eu tentei enxugar para dar um panorama geral para vocês. Sem sombra de dúvida, dá para concluir que os direitos humanos e toda essa sistemática internacional de proteção impactou nossa Constituição de 88, porque se eu falo da ONU em 45, da Declaração de 48, a nossa Constituição, que é de 88, já tinha contato com todo este movimento internacional. E alguns dispositivos constitucionais reproduzem praticamente o mesmo texto de tratados internacionais. Quando, por exemplo, lemos lá, evitar a discriminação de qualquer natureza, de cor, raça, sexo, idade, é praticamente incorporação de vários dispositivos de âmbito internacional, da Declaração dos Direitos Humanos. A cidadania no Brasil passa a ter uma outra conotação mais ampliada de garantia de direitos, por isso Constituição Cidadã é o nome que foi dado a ela. E sem sombra de dúvida, o país que respeita direitos humanos é o país que realmente faz valer a democracia. Direitos humanos e democracia, portanto, estão umbilicalmente interligados e só pode se falar em exercício pleno da cidadania se os direitos humanos são respeitados. Daí eu faço um fecho com uma conexão cidadania, direitos humanos e democracia. Sem isso, nós não conseguimos avançar. Será que conseguiremos avançar, professor? É a dúvida. E eu termino agora com uma frase que me marca desde sempre, desde criança, me acompanha, que é uma frase de Martin Luther King. Se tivermos dúvida, vamos lembrar disso. É melhor tentar e falhar do que preocupar-se e ver a vida passar. É melhor tentar, ainda que em vão, do que ficar sentado sem fazer nada até o final. Prefiro na chuva caminhar do que em dias tristes em casa me esconder. Prefiro ser feliz, embora louco, do que em conformidade viver. Vamos tentar e lutar que conseguiremos juntos. Obrigado a todos, foi um prazer estar aqui com vocês e abro a palavra para vocês. Passei só 5 minutos, né? Até as 10. Obrigado.
Eu acho, doutor Rodrigo, eu acho que o senhor já acabou contemplando o que eu ia perguntar, acho que no terceiro, agora no final, porque o meu questionamento foi exatamente quando o senhor colocou do site da ONU os direitos humanos e que a nossa Constituição já garante todos esses direitos. E daí a minha pergunta também era se a gente iria abordar, no decorrer dessas palestras, sobre ética e moral, porque daí eu acho que é uma questão de ética de quem está soberano ou não, de como tratar esses direitos, tratar né, o que rege na Constituição. Sobre abrir a Constituição, eu não abri nem um sábado, nem um domingo, mas eu abri uma sexta-feira e meu filho viu dia 26 de janeiro deste ano, porque é algo que nos interessa muito. E ainda também, só uma parte, quando o senhor traz que algumas pessoas, né, não tiveram voz, né, eu acho que elas não foram ouvidas. E eu, como representante da infância e da educação infantil, eu comungo com o Deleuze quando ele diz o seguinte: se as crianças conseguissem que seus protestos forem ouvidos, isso seria o bastante para explodir o sistema de ensino. Então, eu acho que é uma questão assim de elas serem ouvidas, porque o senhor trouxe bastante na sua fala a educação, e isso mexe assim bem nas entranhas mesmo, quando diz da criança, da educação, do sistema de ensino e do que a gente tem vivenciado nos nossos dias. Obrigada. Eu que agradeço a sua intersecção. Eu acredito que vocês compõem a rede de educação. Já imaginava. Eu acho que a professora, eu a conheço, né? Na Unimep, nós tivemos um encontro. Então, é uma alegria. A senhora é professora. Então, eu quero fazer uma deferência às professoras aqui presentes, porque eu digo, além da formação que eu tive dos meus pais em casa, eu serei e sou eternamente grato a todas as minhas professoras, indistintamente, que colaboraram com a minha formação, com o meu despertar. E eu vou dar um exemplo. Minha mãe, ela nunca gostou muito de Chico Buarque de Holanda. Vou dar um exemplo, independentemente da posição dele. Por quê? Porque não foi acostumado a ouvir. É a questão do estímulo que a professora cria no aluno. Eu cheguei um dia em casa, tenho até hoje, é meu troféu guardado, eu vou pôr ele um dia no quadro. Lembram-se dos LPs em vinil? Eu tenho a versão reduzida de um vinil do Chico Buarque de Holanda, com a música O Que Será, Que Será, e músicas clássicas da época que vocês viveram, né, do regime duro, que uma professora passou em sala de aula. A partir daquilo me despertou para algo que eu não ouvia em casa. Eu cheguei com aquilo, minha mãe falou assim, meu filho deve ser um alienígena, onde que ele aprendeu? Né? Mas a poesia que há em todas as músicas dele, o protesto, e aí você vai buscando outras músicas e vai conseguindo se formar. Então, vocês têm um papel fabuloso, e eu sou e serei, até o fim da minha vida, grato a vocês. E disse para minha esposa, que na minha lápide, se eu for antes dela, que coloque o seguinte: só a educação liberta de verdade, o resto é provisório. Acho que é isso. Então, e o meu livro é sobre educação, o livro que eu vou sortear. Direito Fundamental à Educação. Acho que eu vou ganhar. Só eu preciso falar também, porque eu também estou com 3 gerações, porque minha mãe está aqui, meu filho está aqui, e quando ele, no primeiro ano, entre 6 e 7 anos, no momento do colégio, ele cantou, ele pediu para cantar uma música e ele cantou: eu caio na bossa, eu sou mesmo assim. Eu vou mandar você para a tomba da mironga do Cabuletê. E isso causou um frisson no colégio, das mães me perguntando o que era essa tonga da mironga do Cabuletê. Esse menino aqui que hoje tem 19 anos. Obrigada. Olha, eu tô emocionada, doutor Rodrigo, porque eu gostaria só de fazer na verdade, um relato. Eu venho de uma família militar, meu avô participou da Segunda Guerra Mundial, minha mãe é militar, meu irmão é militar e eu sou casada com um cabo
da Polícia Militar. E o senhor foi, na verdade, foi a primeira vez que eu ouvi alguém mencionar com tanto respeito um policial militar. Porque realmente nós, enquanto famílias, aguardamos ansiosamente a chegada deles. Com certeza tem aqueles que denigrem a imagem do policial militar, mas eu, enquanto família militar, eu respeito muito o trabalho deles. Me permita uma parte, eu trabalhei muito proximamente da Polícia Militar de Campinas, fazíamos parcerias com a Prefeitura, e conheci homens absolutamente valorosos, tive a honra de trabalhar com um general do Exército, um coronel do Exército, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida, gostava de filosofia, e um grande humanista, e que faz o reparo do que aconteceu no regime, e que alguns acham que foi um erro, e que eu tenho certeza que, no fundo, hoje, quando se fala a volta da ditadura, nem eles querem. Eles entenderam o papel constitucional de resguardar a soberania, a ordem, e muitos deles defendem os direitos humanos como o seu marido deve fazer. Tá? Eu respeito, sem sombra de dúvida, sei o papel deles. Obrigado pela tua fala. Eu tenho aqui, né? Doutor Rodrigo, minha mãe está pedindo para eu falar também, porque a gente vem também de família militar, e meu avô era tenente, se eu não falar que meu avô materno foi tenente, ela vai ficar muito brava comigo. Obrigada. Olha, eu queria avisar também que a minha mãe foi militar durante um tempo, embora não fez escola, mas ela era muito rígida lá em casa, né? Não, tadinha, deixa eu fazer um reparo, não é que ela não gosta, ela não o conhecia. E ela se assustou, aquela história, estranhamento com o desconhecido. Hoje em dia, ela pede para pôr o CD. Gostaria, então, de agradecer ao doutor Rodrigo pela disponibilidade de estar aqui com a gente, a vocês também pela participação. A gente gostaria que vocês entrassem no nosso site, conhecer os outros cursos que estão aí com inscrições abertas, participem, a presença de vocês é muito